Salve, salve, galerinha! Professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questãozinha do Enem 2019, segunda aplicação. Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. Então, no ano de 1980, 137 médicos, 1985, 162 médicos, 1995, 212 médicos, 2010, 287 médicos. Então, vê que ao longo dos anos, o número de médicos vai crescendo, né? Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado no quadro. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano 2040? Então, vamos lá. O que é que eu percebo aqui? Começou em 1980, 137 médicos. Então, 5 anos depois, né, 5 anos depois, esse número de médicos cresceu para 162, ou seja, aumentou 30 e 25, né? 25, é só fazer a subtração aí, né? 162 menos 137, né? Eu vou aqui, ó, 7 para 12 dá 5, aqui fica 5, né? 3 para 5, 2, e fica nada. Então, aumentou 25 médicos, né? Aumentou 25 médicos em 5 anos. Ou seja, houve um crescimento de 5 médicos por ano, né? Então, 25 médicos em 5 anos, houve um crescimento de 5 médicos por ano. Aí, se você quiser, você pode continuar aqui, ó. Você percebe que de 1985 para 1995, se passaram 10 anos, e houve um crescimento de 162 para 212, ou seja, houve um crescimento de 50 médicos. Também, ó, um aumento aí de 5 médicos por ano, 50 médicos a mais em 10 anos. Aí, daqui para cá, houve 15 anos se passaram, né? De 1995 a 2010, 15 anos se passaram. E aí, daqui para cá, aumentou 75 médicos. Aí, novamente, 75 médicos em 15 anos é uma média de crescimento aí de 5 médicos por ano. E ele já tinha dito isso quando ele falou aqui que o comportamento de crescimento linear. A ideia do crescimento linear seria exatamente isso. Ele está crescendo segundo uma função de primeiro grau. Então, eu penso aqui, por exemplo, ó, ano, e aqui número de médicos, né? Ano e número de médicos. Começando aqui em 1980. Então, em 1980 tinham 137 médicos e esse crescimento, ano após ano, ele vai aumentando, né? Ano após ano ele vai aumentando, começando aqui com 137. Então, cada ano que se passa, 5 médicos a mais, cada ano que se passa, 5 médicos a mais. Aí ele quer saber quantos médicos vai ter aí nesse município em 2040, ou seja, 30 anos depois, né? Em 2040, em relação a 2010, 30 anos depois, né? Daqui para cá vai ter aumentado 30 anos, né? 30 anos depois. Então, 30 anos depois, como o crescimento é 5 médicos por ano, 30 vezes 5 vai aumentar 150 médicos. Então, ele era 287, vai aumentar 150 médicos, 7 com 0, 7, né? 8 com 5, 13 vai a 1, né? 437 médicos vão ter lá em 2040, né? Então, aqui, ó, 2040, 437 médicos. Então, gabarito da questão, letra C, né? 437 médicos. Então, questãozinha aí de, pode ser classificada como uma questão de função de primeiro grau, pode ser classificada também como uma questão de razão e proporção, né? Já que os crescimentos aí, eles são proporcionais. Beleza? Então, gabarito letra C. Essa foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos, até a próxima.